Bom dia, pessoal. Vamos fazer aí a correção da página 106. Questão 1. Considere o triângulo EFG, cuja distância do lado EF ao seu incentro é igual a 2 metros. Qual a medida do raio da circunferência inscrita nesse triângulo? Bom, aí na própria página 106, aí acima, o dia que eu expliquei para vocês na aula anterior, que a gente viu aí, ó, esse exemplo que está aí acima, do lado da menininha aí, loirinha, nós temos aí um triângulo e temos uma circunferência inscrita nesse triângulo. E a gente viu que qualquer segmento que sai do incentro, que também é o raio da nossa circunferência, qualquer segmento que sai desse ponto central aí, que chega lá no triângulo ou que chega na circunferência, todas as medidas elas são iguais. Então, se o EF é um segmento que chega ao incentro que tem 2 centímetros, o raio da circunferência também, ele sai do incentro e chega na circunferência. Então, ele também tem a mesma medida do lado EF. Então, também o raio mede 2 centímetros. Página 109. Observe o triângulo EFG equilátero. Então, a gente sabe que triângulo equilátero é aquele que tem os 3 lados iguais. Sabendo que FH é uma mediana relativa ao lado EG. Então, se é mediana, a mediana, ela corta o segmento aqui, ó, bem no ponto médio. Então, esse H aqui é o ponto médio, o ponto do meio. Então, significa que de E até H é 5 centímetros e de H até G também vai ser 5 centímetros. Então, esse segmento todo aqui, ele vai valer 10, porque 5 mais 5 é 10. Se é equilátero, todos os lados também mede 10. Então, como o triângulo é equilátero, cada um dos seus lados mede 10 centímetros. Agora, vamos lá para a página 110. Em cada triângulo, identifique se o segmento AM é uma mediana, uma bissetriz interna ou uma altura. Então, vamos ver aqui no triângulo A, ó. Nós estamos vendo que o segmento está saindo do vértice A e está chegando aqui no lado BC, que ele prolongou, ó. E aonde ele chegou aqui no ponto M, formou um ângulo de 90 graus. Então, quem sai do vértice e chega no lado oposto a esse vértice e forma um ângulo de 90 graus é a altura. Então, o triângulo A, o segmento AM é a altura. No triângulo B, nós temos aqui A, B, C e o segmento AM. Tá vendo que ele está saindo do vértice A? Então, do vértice A, nós temos um ângulo aqui destacado, ó. Então, se aqui tem 2 risquinhos e aqui tem 2 risquinhos, significa que os 2 ângulos são iguais. Então, esse segmento AM dividiu o meu ângulo A ao meio. Então, quem divide o ângulo ao meio é uma bissetriz. A hora que ele chegou aqui, ó, que é o meu ponto M, ele dividiu o segmento BC em 2 partes iguais, ó. Então, esse M, ele é ponto médio. Então, nós temos aqui uma mediana e, ao mesmo tempo, ela é bissetriz. No triângulo C, nós temos aqui o segmento AM, que está saindo do vértice A e chegando aqui no lado CB. Então, esse meu ponto M aqui, ele é o ponto médio, tá vendo? Que dividiu em 2 partes iguais, ó. 2 risquinhos, 2 risquinhos. Quem divide o segmento no ponto médio é a mediana. Questão número 3. No triângulo ao lado, BM e CN são bissetrizes internas de ABC e BCA, respectivamente. Sabendo que ABC é 80 graus e BAC é 40 graus, determine as medidas dos ângulos X e Y. Bom, então primeiro vamos ver aqui. Ele falou que BM é uma bissetriz, então vai dividir o meu ângulo B em 2 partes iguais. E CN também é bissetriz, então vai dividir o meu ângulo C
em dois ângulos iguais. Aí ele deu o valor, ó. O ângulo ABC, tá vendo que é o B que tá com o chapéuzinho? Então, nós estamos falando do ângulo B, ó. Ele vale 80 graus. E o ângulo BAC, então é o A que tá com o chapéuzinho, nós estamos falando do ângulo A. Ele mede 40 graus. Então, para eu achar o X e o Y, eu preciso também saber quanto é que vale o meu ângulo C. Então, a gente sabe que a soma dos ângulos internos do triângulo é 180. Então, eu vou somar aqui, ó, BAC, ou seja, o meu ângulo C tá aqui, mais 80 graus, que é o meu ângulo B, mais 40 graus, que é o meu ângulo A. Isso é igual a 180. BCA, gente, vocês colocam o chapéuzinho aí no C, porque a gente está trabalhando com o ângulo C, né? Porque aonde eu desenvolvi essa tarefa aqui, lá no Point, não tem jeito de colocar o chapéuzinho aqui, tá? Então, coloca aí, por favor. BCA é igual a 180 menos 120, porque 80 mais 40 é 120. Então, o meu ângulo C, BCA, vale 60 graus. Então, aqui vale 60 graus. Como aqui é uma bissetriz, então, dividi o ângulo 60 ao meio. Então, esse ângulo vai ser 30 e esse ângulo de cá vai ser 30. Então, vamos calcular primeiro o valor do Y. Eu destaquei o triângulo aqui de verde, aonde está o nosso ângulo Y. Então, eu vou pegar o Y, vou somar com essa parte do B aqui, que foi dividida ao meio, então aqui é 40, e essa parte do C aqui, que é 30. Então, Y é igual a 40 graus mais 30 graus igual a 180. Y é igual a 180 menos 70 graus. Então, o meu Y vale 110 graus. Então, já achei o valor do Y. Agora, vamos achar o valor do X. Então, o X eu vou trabalhar com esse triângulo que eu destaquei de vermelho, ó. Então, eu vou pegar o 40 mais essa outra metade aqui do B, que vale 40 também, mais o ângulo X, ó. X mais 40 é igual a 180. X é igual a 180 menos 80. Então, o meu X vale 100 graus. Então, achei aí o Y, que é 110, e o X, que é 100 graus. Questão número 2. Em cada item, o segmento AP é uma das medianas do triângulo. Calcule mentalmente o perímetro de cada triângulo. Então, a mediana, gente, é aquele segmento que divide o segmento onde ele chega em duas partes iguais. Então, aqui no nosso triângulo ABC, o AP está aqui, ó. Ele saiu do vértice A e chegou aqui no lado BC. Então, o ponto P dividiu em duas partes iguais. Então, se PB é 8, PC também é 8. Então, vamos calcular o perímetro. Ó. 8 mais 8 mais 8 mais 20. Então, somei todos os lados. Então, o triângulo da letra A tem um perímetro de 44 centímetros. Na letra B, aqui está o segmento AP, ó. Então, o P é o ponto médio do lado BC. Então, se PB vale 6 centímetros, PC também vai valer 6 centímetros. Então, meu perímetro é 6 mais 9 mais 4. Então, da letra B aqui, o triângulo tem um perímetro de 25 metros. No triângulo da letra C, tá aqui o meu segmento AP, ó, a minha mediana. Então, se de C até P é 7,5 decímetros, do P até o B também é 7,5 decímetros. Então, somando os três lados, 12 mais 9 mais 7,5 mais 7,5, eu tenho um perímetro de 36 decímetros. Questão número 4. Escreva como uma pessoa deve alinhar 12 cadeiras em uma sala, de maneira que cada uma delas esteja equidistante do computador e do cesto de lixo.
Para a gente responder essa questão 4, gente, nós vamos voltar lá no nosso livro, lá na página 107. Dá uma olhadinha aí, que na página 107, viu que a gente aprendeu como que constrói uma mediatriz de um segmento de reta? Então, para a gente descrever isso aqui, a gente vai ver os passo a passos aí para construir uma mediatriz, ó. Porque o que ele fala? As 12 cadeiras têm que estar equidistantes, tem que estar na mesma distância do computador ao cesto de lixo. Então, como que a gente vai fazer? Ó, essa pessoa, ela deve traçar um segmento imaginário que una o computador ao cesto de lixo. Então, nós vamos pegar aqui, ó, um segmento que liga aqui o computador até o cesto de lixo. Em seguida, ela deve traçar a mediatriz desse segmento. Então, para traçar essa mediatriz, a gente viu lá que usou o compasso para fazer o primeiro arco e depois o segundo arco. Depois que os arcos estão prontos, aonde os arcos se encontram, a gente traça a mediatriz, que ela fique exatamente ao meio entre a distância do computador ao cesto de lixo. Então, tá aqui, ó. Em seguida, deve traçar a mediatriz desse segmento e, por fim, alinhar as cadeiras sobre a mediatriz. Então, as 12 cadeiras vai ser alinhadas ali em cima da mediatriz, que vai ser o ponto que está exatamente ao meio entre o computador e o cesto de lixo. Questão número 5. O ângulo ABC no triângulo ao lado mede 70 graus. Então, esse ângulo aqui, no nosso triângulo ABC, esse ângulo mede 70 graus. O segmento BM, que é esse aqui, ó, ele é mediana, então significa que esse M aqui, esse ponto, vai dividir o segmento AC em duas partes iguais. E ele também é uma altura relativa ao lado AC. Então, aqui também, se é uma altura, tem que ter um ângulo de 90 graus. Determine as medidas dos ângulos BAC e ACB. Então, eu quero saber o valor do ângulo A e o valor do ângulo C. Bom, BM é mediana e altura ao mesmo tempo, né? Então, quem tem mediana e altura, que é o mesmo segmento ao mesmo tempo no triângulo, é o triângulo isósceles. Então, a gente sabe que o triângulo isósceles, ele tem os ângulos da base iguais e dois lados também iguais. Então, aqui o meu lado AB, ele tem a mesma medida do meu lado BC. Então, AB e BC, eles são iguais. Então, vamos lá. Nós vamos trabalhar agora com o triângulo, ó, BAM, tá? BAM. Então, olha só. BAM. Então, eu tô procurando esse ângulo A aqui, ó. Ele é igual 35 mais 90 igual a 180. Então, olha só. Aqui, eu tô trabalhando com esse triângulo aqui, ó, gente, que eu destaquei de vermelho, tá? Então, aqui é 90. Esse ângulo aqui, ó, ele vale 70. Então, aqui, a metade dele é 35. Então, eu tenho 35, 90 e o ângulo A que eu estou procurando. Então, a soma dos três tem que dar 180. Então, BAM é igual a 180 menos 125. Então, o meu ângulo BAM é igual a 55. Não esquece de colocar o chapéuzinho no A, tá, gente? Porque nós estamos trabalhando com o vértice aqui, ó, A, que é o nosso ângulo A. Então, ele vale 55. Então, eu já tenho aqui esse que vale 55, tenho esse aqui que vale 70. Então, olha só, BAM
M, então esse ângulo A vale 55. Então, BAC também vale 55. Então, esse A aqui, ele faz tanto parte desse triângulo que eu destaquei de vermelho, quanto do triângulo maior. Então, eu já tenho esse ângulo aqui, que é 55, e esse ângulo aqui, que é 70. Agora, vamos achar o valor do ângulo C, ó. Então, eu vou pegar o 70 mais o 55, mais o ângulo C, que é ó, ACB. Então, tem um chapéuzinho aqui em cima do C, tá? Igual a 180. ACB é igual a 180 menos 125. Então, ACB vale 55 graus. Então, o meu ângulo A e o meu ângulo C, ó, os dois têm a mesma medida. Então, o meu triângulo, por ele ser isósceles, esses dois ângulos aqui, ó, eles são ângulos da base, então eles são iguais. É uma característica do nosso triângulo isósceles. Então, tá aí a correção da nossa tarefa.